Pessoal, vocês estão olhando certo. Neve, gelo e o Caio sem touca. O Caio sem touca porque já fez uns vídeos antes e começou a falar cada vez mais e começou a se esquentar sobre esses assuntos que eu passei para vocês. E a gente começa a ter um certo calor, né? E aí é bom tirar a touca para esse calor, vocês sabem, o cérebro que mais gasta energia, né? Pois, gente, já que estamos aí juntos novamente, valeu, pessoal, muito obrigado por todo esse apoio que vocês dão pra gente, que vocês estão ligados. Mais informações aqui da pobreza alemã. Muitos de vocês não acreditam. O Caio fala besteira. Ele, nesse sentido, não. Vê aqui no Brasil, olha aqui o que nós temos de pobreza. Tu vem ali com os dados. Não, gente. Claro que existem pobrezas diferentes, né? Pobrezas diferentes. E não pode comparar a pobreza alemã com a pobreza brasileira. Mas, mesmo assim, lembrando que só em Berlim, capital da Alemanha, com, sei lá, entre 3 e 4 milhões de habitantes, se encontram atualmente, ninguém sabe bem, né, porque isso muda, cerca de 34 mil pessoas vivendo em Berlim, na capital alemã. A Alemanha é um dos países mais ricos, por enquanto, né? 34 mil pessoas sem teto. Isso, agora deixa eu chegar aqui, engole esse número, junta com a Alemanha, capital da Alemanha, né? 34 mil, gente. Muitas pessoas empregados estão tendo que aceitar graves perdas em sua renda devido à pandemia coringa. Por exemplo, como resultado do trabalho em horário reduzido. Desempregado como o Caio, né? Há 4 meses, nós vamos agora em março, vou entrar no 5º mês, gente, seguido, né? Sem ter culpa, sem o meu chefe ter culpa, né? Mas mesmo antes da crise, escutam bem, antes da crise, o emprego remunerado não protegia todos os empregados contra o risco de pobreza. Como relatado pelo Departamento Federal de Estatísticas, Destatis, 8% das pessoas empregadas com 18 anos ou mais estavam em risco de pobreza na Alemanha em 2019. 8%, hein, gente? 8% das pessoas empregadas. Aí vocês podem ver onde está o salário dessas pessoas. Cerca de 3,1 milhão de pessoas tiveram que sobreviver com menos de 60% da renda média da população total, apesar de trabalharem. 3,1 milhão de pessoas. Certo? Então o governo calcula um valor, né, um certo X, né, que é a renda média das pessoas, de todos os que trabalham, né? E desses, não sei, vou falar depois para vocês o valor. E muitas pessoas, 3,100 milhões de pessoas que trabalham, né? Empregadas, apenas recebem 60% desse valor, né? As pessoas empregadas no chamado emprego
atípico corriam um risco acima da média de pobreza na Alemanha. Isso inclui, por exemplo, empregados em contratos de trabalho temporários. Aqui, a proporção daqueles em risco de pobreza era de 15,8%, praticamente 16%. Para os trabalhadores em tempo parcial era de 12,8%. Também foi significativamente mais alta do que a média geral. Pois é. Isso são números reais para vocês, reais e atuais, gente. O emprego atípico atingiu seu auge em 2010. 2010, vocês lembram? Uns e outros lembram muito bem, né? Porque também perderam muito, né? 2008, 2009, a crise econômica, né? E o efeito, então, foi, em 2010, 8 milhões de pessoas estavam vinculadas a tais formas de emprego naquela época. 8 milhões de pessoas, gente. Né? Trabalhadores. Lembrando vocês que atualmente nós temos 42 milhões de pessoas tendo um emprego. Tá? Mas não emprego a tempo cheio, né? Horas cheias. 2010, 8 milhões de pessoas estavam vinculadas a tais formas de emprego naquela época. Seu número diminuiu em cerca de 8% para 7,3 milhões de pessoas até 2019. Lembrando, gente, levou 9 anos para cair, esse número, para cair apenas 8%, né? Para chegar aos 7,3 milhões. E aí veio 2020. E veio com tudo, gente. Imagina, números atuais não tem ainda. Imagina onde está esse número agora, início de 2021. E nós estamos à frente de 2021 com um cenário dramático. Então, esse número pode ter certeza que vai explodir. Né? Os contratos a prazo fixo, 2019, 2,3 milhões. E o emprego com renda mínima, 2019, 2 milhões dessas pessoas, né? Renda mínima quer dizer aqui, não o salário mínimo que cada um vai ganhar e blá blá blá. Esse não. Aqui tem chamado esses empregos de 450 euros. Né? Que então muitos trabalham para isso, que são empregos assim, muitos usam como segundo ou terceiro emprego e fazem então o emprego normal deles e ainda junto, porque o emprego deles, o pagamento não chega, eles ainda têm um emprego de 450 euros. Que susto! Morgen. Né? É que nem eu, por exemplo, também, eu tenho o meu emprego e ainda tenho um saláriozinho baixinho como cuidador dos nossos apartamentos. Né? Então eu tiro neve, corto grama, essas coisas. Né? Para isso também sou remunerado. Remuneração baixa, muito baixa, mas tudo bem, eu gosto de fazer e por isso eu faço. O número de pessoas. Espera aí. O emprego com renda mínima, tipo 450 euros, eram em 2019 2 milhões de pessoas. Caíram cerca de 20% cada um durante esse período. O número de pessoas em trabalho em tempo parcial caiu 6%, para cerca de 4,7 milhões de pessoas.
somente os contratos de trabalho temporários aumentaram 15% no período acima mencionado, para 850 mil em 2019. Então, tem muitos contratos de trabalho temporários, quer dizer que empresas precisam, para uns 2, 3 meses, uns empregados, e tem firmas que então alugam essas pessoas, né? Por exemplo, no caso de enfermeiros, existe isso, né? Enfermeiros que não têm trabalho fixo, mas que estão ligados a essas firmas, e essas firmas então têm conexão com hospitais, etc. Então os hospitais chegam lá, ó, eu vou precisar para mês que vem, sei lá, para esse período, 10 empregados, 10 enfermeiros, vocês têm? Aí essa firma pergunta o pessoal que está ligado a isso, os enfermeiros, quando é que eles têm tempo, se eles têm tempo, etc. E mandam essas pessoas para os hospitais, né? Os chamados voadores, né? Então, no momento, o hospital vai pagar muito mais pela hora de trabalho das enfermeiras, mas não tem essa despesa de mantê-los durante o ano todo, né? Peguei agora o setor de saúde, né? Que na verdade sofre um monte, mas até ali tem essas pessoas voadoras. Impressionante, né, gente? Pois é. E justamente esse setor cresceu 15% para 850 mil em 2019. Então, quando o mercado não tem trabalho, eles ficam parados, ficam em casa sem ganhar nada. Imagino difícil. 15,4% das pessoas com 65 anos, escutam bem, 65 anos. Aqui o pessoal entra com 65, 67 anos na aposentadoria, ou mais, 65 anos ou mais, caíram abaixo do limiar do risco de pobreza. 15,4% das pessoas. Apesar de terem um emprego remunerado para complementar suas pensões, sua aposentadoria. Mesmo tendo a aposentadoria aqui, 15,4 pessoas com mais de 65 anos estão com risco de pobreza, mesmo tendo outro emprego ainda, né? Pensam bem, gente. Essa é a realidade aqui dentro da Alemanha. Essa é a pobreza. E sobre isso, ninguém gosta de falar. Lógico, né? Porque isso, você não vai ganhar voto, né? Tocando nesse assunto, porque mostra que o governo é péssimo. É uma porcaria nos últimos anos. Já fico de novo alterado, né? Os jovens trabalhadores de 18 a 24 anos, que muitas vezes estão apenas iniciando suas carreiras, também eram mais propensos do que a média a serem afetados, com 10,1%. Pensa bem, 18 a 24 anos. De 10, uma pessoa nessa idade tem risco de chegar na pobreza. Na Alemanha, gente, estou falando da Alemanha. Não estou falando de Bangladesh ou de não sei o quê. É aqui. É porque muitos, hoje em dia, muitos ainda acham que aqui, chega aqui e precisa apenas colher as frutas e comer. Não. Esse país, meus queridos, esse país mudou um monte.
Claro que tem muita diferença para muitos países, né? Mas eu quero chamar a atenção que um país tão rico como a Alemanha, com tantos bilionários, né? A pobreza cada dia aumenta. Triste. Além disso, os trabalhadores que vivem sozinhos tinham maior probabilidade de estar em risco de pobreza, com uma participação de 13,5%. Claro, né? Imagina. O aluguel é alto, então se você vive sozinho em 30 metros quadrados e o preço é, sei lá, 15 euros o metro quadrado, são 450 euros. Se você vive em dois, em 50 metros quadrados, e o preço também é 15, são 750, não é o dobro. Né? Porque você precisa também, com duas pessoas, só um banheiro. Então você precisa, com duas pessoas, menos espaço. Né? E os dois ganhando, sem filhos, se torna mais fácil, lógico, né? Os pais solteiros foram particularmente duramente atingidos. Mais de um de cada cinco pais solteiros trabalhadores, 22,3%, estavam em risco de pobreza em 2019. Estamos falando de 2019, não de 2020. Imagina agora, ano passado, 2020. Né? Pensam bem. Milhões de pessoas que em 2019 ainda tinham emprego, 2020 ficaram desempregados, ficaram trabalhando a tempo reduzido, que nem o Caio, né? Recebendo apenas 60% do salário antes. Então vocês já podem ver que esse número, ano passado, explodiu, né? Agora, para terminar o vídeo, desculpem. Em 2019, olha, vou repetir até a última frase ali. Mais de um em cada cinco pais solteiros trabalhadores. Um em cada cinco. 22,3%. Está indo praticamente já para os 25%, né? Quer dizer, 1 entre 4. Então, na verdade, é 1 entre 4,5 pessoas solteiras trabalhadoras estavam em risco de pobreza em 2019. Muito triste. A Alemanha, ó. A Alemanha. Estamos aqui na Alemanha. Um país mais rico. Não sei se é de condições ou é de pobreza. Em 2019, esse limiar de risco de pobreza na Alemanha era de 1.176 euros por mês para uma única pessoa vivendo sozinha. E 2.469 euros por mês para dois adultos com duas crianças menores de 14 anos. Vou repetir para vocês. Em 2019, esse limiar de risco de pobreza na Alemanha era de 1.176 euros por mês para uma única pessoa vivendo sozinha e 2.469 euros por mês para dois adultos com duas crianças menores de 14 anos. Então, aí vocês já podem ter uma ideia. Uns e outros de vocês vão dizer que, nossa, mas ganha tanto? Brincadeira. São, na verdade, se um solteiro ganha 1.176, 1.200, vamos dizer, euros por mês, poxa, isso vai me dar 8.000 euros, né? 8.000 reais, aliás, desculpem. Mas então, meu Deus, como é que eles não podem sobreviver, etc, etc. Não, gente. Aqui, os aluguéis, comida não, comida é em conta. Eletrodomésticos também, acho que muitas vezes são mais em conta do que no Brasil. Nem sempre. Hoje em dia talvez já mudou. Mas os seguros, carro, tudo se torna bastante caro.
né? Então, pessoal, imposto, vocês também pagam bastante imposto, mas aqui também. Preço de eletricidade aqui, por exemplo, é o país onde o preço é o mais alto do mundo. Por enquanto, né? Pois é, gente. E aqui, praticamente 2.500 euros, equivalente a 15, 16 mil reais, para uma família com 2 filhos, com menos de 14 anos, você entra, tem a chance de entrar na pobreza. Claro que esses números são bem diferentes, não se compara com o Brasil, mas, gente, eu digo uma coisa, com 2.500 euros, com uma família, olha, eu tô falando para você, eu tô com 54 anos, esse ano eu vou fazer 54, né? Eu tenho bastante experiência, tenho 2 filhos, a gente mal consegue sobreviver aqui, pode ter certeza. 2.500 euros em 4 pessoas se torna muito difícil, né? Gente, para vocês, um grande abraço. Muitos de vocês vão dizer, não, isso não é verdade. É sim, gente. Não fiquem enganados, porque estou falando a verdade para vocês. Gente, um grande abraço. Até no próximo vídeo. Valeu!